1, 2, 3, come on! Kira Pelão, tamo junto, Kira. É nóis, lindão. Todo mundo erra, até os grandes diretores de grandes produções. Mostraremos alguns detalhes sutis que você não deve ter notado em seus filmes favoritos. Além disso, revelaremos o erro de edição de Vingadores Ultimato que ainda tira o sono da equipe de efeitos especiais. A escola de magia e bruxaria de Hogwarts é um lugar mágico, cheio de segredos, então retratá-lo naturalmente em um filme não é fácil. E um cinegrafista desafortunado conseguiu ser menos discreto do que qualquer um dos muitos simpáticos fantasmas e estudantes de Harry Potter e a Câmara Secreta. Durante a cena em que os alunos praticam duelo, é possível ver claramente que alguém não está usando um uniforme oficial de Hogwarts e está segurando uma câmera e não uma varinha. Mesmo que o primeiro filme da Frozen tenha sido lançado em 2013, há muitos fãs da Disney por aí que não conseguem deixar pra lá. Sacou? Let it go. O filme foi um grande sucesso e ganhou um Oscar de melhor animação, mas aparentemente o comitê do Oscar estava disposto a ignorar um erro de edição do filme que ocorreu quando Elsa canta a música mais notória de todo o filme. Enquanto Idina Menzel canta Let It Go ou Tarin Spliman canta Livre Estou na versão brasileira, você pode ver a trança de Elsa passando das costas pra frente por dentro do braço esquerdo. É como se o cabelo dela passasse por todo o braço e até onde sabemos, esse não é um dos poderes de Elsa no cânone de Frozen. É difícil lembrar da época em que os filmes de super-heróis não eram populares, mas o primeiro filme de Homem-Aranha é praticamente responsável por tornar o gênero tão popular. Yes, I can see that. Mas podemos perdoar Sam Raimi por cometer alguns erros óbvios ao retratar a história de Peter Parker. Durante uma cena, o Homem-Aranha salva o dia e seu amor, Mary Jane, balançando-a em segurança usando sua teia. Mas se você olhar de perto, você pode ver que não é o ator Tobey Maguire, nem mesmo uma pessoa, é claramente um boneco. E para piorar, o cabelo de Mary Jane está soprando na direção errada em comparação com a direção em que estão sendo balançados. Me desculpe, mas você nunca mais vai assistir essa cena da mesma maneira. Não queremos implicar com os clássicos, porque os filmes modernos do Homem-Aranha também não são perfeitos. Olhe em Homem-Aranha de Volta ao Lar e você pode ver Tom Holland como o Homem-Aranha recebendo uma ligação de seu mentor/figura paterna, Tony Stark. Quando o Homem-Aranha está ao telefone, o sol está se pondo, mas ainda há um tempo considerável antes de anoitecer. Mas quando o Homem-Aranha cai para prender os ladrões no caixa eletrônico, a escuridão vem repentinamente. Esses erros de cena em E.T. não são tão assustadores quanto um palhaço metamórfico gigante, então talvez por isso que a plateia não tenha notado. Quando Beverly está no banheiro da escola, você pode ver que ela está segurando um cigarro na mão esquerda quando o apaga na parede. Na cena seguinte, o braço que está segurando o cigarro deixa de ser o esquerdo e passa a ser o direito. Outro erro ocorre quando Ed cai e quebra o braço depois de ficar assustado com Pennywise. Quando ele bate no chão, você pode... Não, agora cai. Ah... É isso mesmo. Cai e quebra o braço depois de ficar assustado com Pennywise. Quando ele bate no chão, você pode ver que seus dois braços estão totalmente bem, mas quando ele se senta, de repente, um deles está terrivelmente quebrado. Jumanji, Bem-vindo à Selva é uma nova versão de um filme clássico que envolve um grupo de crianças encontrando um videogame em vez de um tabuleiro. Mas quando Anthony pega o console pela primeira vez, você pode ver que tem apenas 2 controles. No entanto, quando as crianças decidem jogar, de repente, mais 2 controles se materializam do nada. Descobrir que Thor e Loki têm uma irmã bastarda foi definitivamente surpreendente quando vimos Thor Ragnarok e vimos esses irmãos se transformarem heroicamente quando ela os confrontou. Thor evoca uma rajada de raios que causa um estrago na terra a seus pés quando ela atinge e desloca uma grande quantidade de terra e grama. Mas então, o chão é imediatamente restaurado e parece exatamente como antes.
É complicado no filme Doutor Estranho. O herói titular não apenas deixa de ser um médico respeitado para se tornar um mestre das artes místicas, mas também há uma quantidade bacana de viagens no tempo para deixar tudo confuso. Ou melhor, muitas viagens no tempo. Vai depender de para quem você perguntar. Em certo ponto, o Doutor Estranho está se acostumando com seu novo manto da levitação, com alguns ferimentos causados por seu confronto com Caecilius. Mas, de alguma forma, apenas um instante depois, ele tem uma ferida grave na testa que não estava lá antes. Sempre que ele está em cena, é difícil não se concentrar no carismático Capitão Jack Sparrow em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra. Mas, se você prestar atenção à sua heterogênea tripulação de piratas, poderá notar que um deles não é como os outros. Nesta cena, você pode ver um membro da tripulação usando um chapéu de cowboy em vez de uma roupa de pirata. Vamos dar uma olhada nesse erro do filme Liga da Justiça e não estamos falando apenas do fato desse filme existir. Os melhores heróis da Terra nem se aproximam da força do Super-Homem. I'm afraid of bugs and guns and obnoxiously tall. Então eles tentam reviver nosso herói e o Aquaman o submerge enquanto usa a armadura. Quando a câmera se move para o ciborgue, ainda podemos ver Aquaman ao fundo, mas ele claramente nem está vestindo uma camisa dessa vez. Seja como for, Vingadores Ultimato foi um enorme sucesso, arrecadando mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares nas bilheterias. Mas apesar disso, ainda há um momento em que o supervisor de efeitos visuais, Matt Atkins, está se debatendo. E é algo que a maioria de nós provavelmente nem percebeu. Durante a batalha final, há um momento em que, se você olhar de perto, poderá ver o dedo de Thanos passando pela manopla. Você pode ter perdido, mesmo com seus olhos bem abertos, ainda é difícil de identificar. Há outro erro em Ultimato que é um pouco mais fácil de ver e ocorre depois que Scott Lang sofre por ter seu delicioso taco levado pelo vento. O Hulk inteligente aparece e oferece para dividir com ele, e você pode ver claramente a mão gigante do Hulk pegando 2 tacos. Mas depois de entregá-los para Scott, apenas um taco fica na mão do Homem-Formiga. 2 tacos. Mas depois de entregá-los para Scott, apenas um taco fica na mão do Homem-Formiga. No filme Logan, o herói faz uma parada não programada para ajudar os cavalos que estão correndo soltos na estrada. Enquanto o professor Xavier está convencendo ele a parar, ele está sentado no banco, atrás de Logan. Mas quando o carro para, ele está do lado do passageiro. Com sua mobilidade limitada, é improvável que ele tenha mudado de assento no meio da viagem, principalmente com o pandemônio causado pelos cavalos. Caralho, que erro besta, mano. A Mulher Maravilha tem poderes impressionantes, mas apenas alguns foram retratados na telona. Com base nessa cena, a versão cinematográfica de sua personagem parece ter a capacidade de manter seus sapatos limpos. No filme Mulher Maravilha, nós a vemos atravessar trincheiras e atravessar áreas cheias de sujeira e lama. No entanto, mesmo depois de tudo isso, você pode ver que as botas dela não têm uma única mancha de sujeira. Não, o maior erro relacionado ao Avatar não é acreditar em James Cameron quando ele disse que o segundo e o terceiro filme sairiam logo após o lançamento do primeiro. Jake e Neytiri conseguem se apaixonar apesar de ela ser uma nave e ele humano. Embora os Na'vi sejam humanoides, não se esqueça de que eles têm quase 3 metros de altura, enquanto um homem de tamanho médio tem mais ou menos 1,80 de altura. Então, quando eles se encontram em suas verdadeiras formas, não faz sentido que a mão de Jake cubra perfeitamente o rosto de Neytiri, enquanto na verdade ela deveria ser muito maior que ele. Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate é uma brincadeira num mundo de violações dos protocolos de segurança no trabalho, mas no filme, uma cena nos faz sentir mal por achar engraçado. What kind of rubbish is that? Quando todas as crianças se reúnem na confeitaria, o dono da loja canta uma música alegre, dando às crianças uma quantidade simplesmente exagerada de doces, sem um método claro de como cobrar pelo consumo. A certa altura, ele puxa uma parte do balcão para passar e você pode ver o pedaço de madeira batendo na garotinha. Ups! Mesmo antes dos fãs desistirem da franquia, parece que o pessoal dos bastidores de Game of Thrones também já havia desistido, já que eles deixaram itens como garrafas de água e copos de Starbucks em cenas importantes. Mas um erro semelhante também aconteceu no filme Adoráveis Mulheres, quando Madeleine Hancourt, usuária do TikTok, notou uma garrafa de água aparecendo claramente fora do lugar. Ei, era reciclável! Pelo menos esse erro não prejudica o meio ambiente.
Cats foi uma desastrosa adaptação cinematográfica de uma peça amada, e nem é preciso dizer que sua exibição foi menos que bem sucedida. Mas a versão original que chegou aos cinemas foi ainda pior do que a que muitos fãs acabaram vendo. Era uma versão final, grosseira, repleta de erros, como mãos humanas sendo mostradas em vez de felinas. Se você pensou que Cats era ruim por fazer você passar por isso, lembre-se de que poderia ter sido bem pior. Se você considera Miss Simpatia um filme clássico ou um grande abacaxi, há um erro de continuidade que você talvez não tenha notado. Durante a cena em que Sherry ganha a coroa, Grace tenta tirá-la para sua segurança, mas, insegura de suas intenções, Sherry luta, batendo nela com seu buquê. O ramo de flores perde todas as pétalas ao ser usada para atingir Grace. Momentos depois, as pétalas milagrosamente voltam. A natureza não é incrível? Em Meninas Malvadas, Cad esquece que o Dia das Bruxas é para ser fofo e não assustador. Seu traje assustador não combina com a panelinha conhecida como As Plásticas, e seus amigos, Janice e Damian, não recebem bem. Quando eles gritam, a pipoca deles voa, mas quando as coisas acalmam, a tigela é reabastecida de alguma forma e o sofá não está totalmente coberto de pipocas. Há muito o que analisar no Quinto Elemento, mas um dos erros envolve padrões detalhados no processo criativo no cinema. Quando Lilo está escapando, você pode vê-la se preparando para quebrar o vidro com um soco, mas, se olhar atentamente para o vidro, verá marcações para indicar onde ela deve bater. O filme perfeito realmente existe? Até os maiores orçamentos podem ser cheios de erros. Conte-nos alguns que você viu nos comentários. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição para não cometer o erro de perder as últimas novidades do Se Liga. Até a próxima. Aí, esse é o DK,